Estamos felizes. Bem, vamos continuar orando a Deus e vamos convidar nossos conjuntos. Aqui estamos, nessa pergunta das irmãs Estrela de Davi, o conjunto Estrela de Davi vai estar louvando ao Senhor nesse instante. E na sequência nós vamos ouvir o conjunto Novo Amanhecer.
Congregação Getsemane, saúde a igreja com a paz do Senhor. Fiquei meditando no canto sozinho, pensando em tudo que me aconteceu, em toda a minha vida ao longo do tempo, em todas as vitórias que Deus já me deu. Eu vejo em mim tanta fragilidade, fraqueza, defeitos, quer te fazer dó. Deus olha pra mim, também vê o mesmo. Sabe que eu não passo de um pouco de pó, mas eu te amo. Mas eu te amo. Eu fiquei pensando no que direi, pelos benefícios que já recebi. O ouro do mundo não te pagarei, e como eu te darei o que pertence a ti. Não posso te dar o que já é teu, mas posso tomar uma decisão. Vou te adorar pro resto da vida, te entregar pra sempre o meu coração. Sei que não mereço ter o teu carinho, também reconheço que eu sou fraquinho, mas eu te amo, mas eu te amo. Amar, Ele me amou, perdão me concedeu, pecados Ele apagou, a vida Ele me deu. Amar, Ele me amou, perdão me concedeu, pecados Ele apagou, a vida Ele me deu. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, que coisa maravilhosa é dizer para quem que ama, né? Porém, capítulo 10
mas o Evangelho que escreveu Lucas é a história de dois obreiros, o sacerdote e o levita. Eles tinham as suas responsabilidades e eles viram o homem ferido à morte. E diz a palavra de Deus que eles passaram de lá, passaram por longe, né? Eles não queriam se comprometer e não queriam muito menos ajudar. As palavras são bonitas e às vezes até necessárias, mas as atitudes de amor é que vão valer diante dos olhos de Deus. Amém, meus amados? Estamos desprezando as pessoas que estão necessitadas, ou a gente sempre estende a mão no sentido de ajudá-las a sair das dificuldades que elas estão, quanto é possível fazermos. É isso que nós estamos fazendo, irmão. É só para nós meditarmos e colocar a nossa vida assim, em ação dentro do reino de Deus. Amém, meus amados? Vamos convidar aqui o presbítero Severino, nesse instante, para ler a palavra de Deus e fazer a leitura deste culto. Glória a Deus. Pai do Senhor para todos. Ficamos de pé para lermos o texto sagrado que se encontra no segundo livro dos Reis e Reis, capítulo 1, versículo 1. Segundo Reis 1 e 1. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo 1, versículo 1. E diz assim a palavra de Deus. E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e perguntai a Baal-zebub desde Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel para irdes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? E por isso assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu, e os mensageiros voltaram para o rei, e ele lhes disse: Que há que voltastes? E eles lhe disseram: Um homem nos saiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: Qual era o traje do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? E eles lhes disseram: Era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos com cinto de couro. Então disse ele: É Elias, o tisbita. Amém. Graças a Deus, nós por esta palavra. Vamos convidar o nosso irmão para estar orando aqui, inclusive pelos que estão de trazer suas ofertas, seus dízimos. Vamos convidar aqui o presbítero irmão Lima. Amém? Vai orar. E na sequência convidamos a irmã Nete para estar louvando aqui em nome de Jesus.
todos clamar ao Senhor. Vamos orar. Querido e eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te damos graça e te agradecemos pela riquíssima oportunidade de estarmos diante da tua presença nessa noite. Sim, meu Deus, gratos pela leitura da tua palavra, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, obrigado por esta grande oportunidade. Deus de Israel, queremos te louvar ainda, Senhor, pela oportunidade de servir com os nossos dízimos e ofertas. E pedimos a Deus a proposta de emprego, tenha misericórdia do teu povo, Senhor, e tem vivido dias difíceis no Brasil. Tem misericórdia, estendendo a tua mão, Senhor, para teus filhos que assim precisam do teu auxílio. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Deus e a gente estará louvando ao Senhor. Enquanto isso, nós estaremos adorando ao Senhor. Paz do Senhor para a igreja. Convido vocês para cantar comigo 531. Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá confiança.
convidar o presbítero Antônio para fazer leitura da escala dos trabalhos semanais. Nosso secretário. Os irmãos, Pai do Senhor, escala de trabalho do tempo certo para a próxima semana. Segunda-feira, 19 horas, ensaio do novo alvorecer, na direção da irmã Jéssica e a irmã Glaucinei. Na terça, às 8 da manhã, consagração, na direção da irmã Marilene. À noite, ensaio do conjunto Estrela de Davi, na direção da irmã Eusilene e Margarida. Às 20 horas, ensaio da banda Mulheres Virtuosas, na direção da irmã Margarida, Gilberto e Silva. Na quarta, às 8 da manhã, consagração geral, na direção da irmã Selma Barros. À noite da quarta, ciclo de oração, na direção da irmã Aguilar, e as irmãs se compõem do ciclo de oração. No anexo, estará sendo realizado o ciclo de oração infantil na direção do DECIM. Na quinta, às 8 da manhã, consagração, na direção da irmã Lourdes Barbosa. À noite da quinta, 19 horas, projeto Valor de uma Alma, na direção do pastor Pinheiro e o departamento de missões. Sexta-feira, às 8 da manhã, consagração na direção da irmã Nena. E à noite, culto de Santa Ceia, na direção do pastor Pinheiro e o presbítero Severino Ramos. No sábado, às 19 horas, será a festividade da congregação Canaã, ali no povoado Ermo, na direção do pastor Pinheiro e o presbítero Denilson Durante do Nascimento. Domingo, pela manhã, Escola Bíblica Dominical, na direção do pastor Pinheiro e o superintendente da Escola Bíblica. E à noite, é o primeiro domingo do mês, culto de missões, na direção do pastor Pinheiro e o departamento de missões. Corteios, segunda-feira e terça-feira, o auxiliar Ari Oliveira. Na quarta, o auxiliar Josimar e o diácono Franciele. Na sexta, o auxiliar Josimar e o auxiliar Edenilson Soares. No domingo pela manhã, o auxiliar Ari, e à noite, fazendo a portaria, o auxiliar Ari e o auxiliar Fagner. Devocionais, estamos aqui com o matutino de terça a sexta, às 5 da manhã, com o culto matutino na direção do pastor Pinheiro, o auxiliar Lúcio e a irmã Marli. Pelo nosso pastor, queremos comunicar e reforçar o aviso. Amanhã será a reunião de obreiros, esposas de obreiros e liderança do campo eclesiástico de Pareiras, ali na cidade de Equador. Então, os irmãos que têm carro na igreja, formem a sua caravana e assim possam participar da reunião. Bem, irmãos, dia 25 de dezembro será o nosso batismo em águas, às 9 horas da manhã. Um batismo festivo em alusão ao ano da igreja. Então, nós fazemos parte da Secretaria de Pareiras. Queremos já avisar com antecedência aos responsáveis pelos candidatos ao batismo. Entre em contato conosco para que a gente possa enviar as fichas para que eles preparem a documentação. Tá certo? Algo simples, uma foto 3x4, cópia de RG e CPF, comprovante de residência. Quem for casado, certidão de casamento, e os solteiros, certidão de nascimento. A ficha é autoexplicativa, à medida que os irmãos vão lendo, vão preenchendo. É muito prático. Então, nós da Secretaria queremos já deixar esse aviso reforçando aos responsáveis pelos candidatos ao batismo. Os procurem com antecedência. Amém.
Obrigado, doutor. Pessoal, vamos convidar o Socorro Silva para estar louvando, na sequência, a direção e o prosseguimento do culto com o nosso pastor Francisco Pinheiro de Moraes. Glória a Jesus. Com alegria eu também cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Quem veio adorar nesta noite é culto de doutrina, mas Jesus também pede culto de doutrina, que merece adoração. Você tem liberdade de exaltar, de dizer que Ele é maravilhoso, de dizer que o ama, de dizer que Ele é poderoso, que Ele vive e reina. E como é gostoso pronunciar o nome desse Jesus, que já foi dito aqui nesta noite, que o nome dele é doce, aleluia, e é este nome que é sobre todo nome, que nós iremos adorar aqui nesta noite. Eu convido você a adorar, glorificar a esse santo nome. Muito grande, poderoso.
Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Que bom que estamos aqui na presença do Senhor. E a Bíblia Sagrada diz que na presença do Senhor há fartura de alegrias, né, irmãos? O Senhor está conosco. A Ele a honra, a glória e o louvor. Queridos, abra sua Bíblia no livro de 1 Reis. Texto este que Deus colocou no meu coração. Eu gostaria de compartilhar com vocês o texto sagrado dessa noite. Glória a Deus. Primeiro livro de Reis, capítulo 18. Alguns versículos nós vamos ler essa noite para uma reflexão da parte do nosso bondoso Deus. Capítulo 18, primeiro livro dos Reis, versículo 22, dos versículos nós vamos ler. Acompanhe com a sua Bíblia o texto sagrado que nós iremos ler essa noite. Glória a Deus. Quantos acharam de um amém? Versículo 22 diz assim a palavra do Senhor. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Desse-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolheram para si um dos bezerros, e o dividiram em pedaços, e põem sobre a lenha, porém não lhes metam fogo. E eu prepararei outro bezerro e o porei sobre a lenha, e não lhes meterei fogo. Então invocar o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros e preparai-o. Primeiro, porque sois muitos, invocai o nome do vosso Deus e não lhes metais fogo. E tomaram o bezerro que eles deram e o prepararam. Invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, mas saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é o Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grande vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramar sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizavam eles até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou no altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou no altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha
e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei segunda vez, e fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei terceira vez, e fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o reino encheu-se de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no meio. O que, vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Até o versículo 39, queridos, nós temos lido. Amados irmãos, esse texto é um dos textos que podemos dizer que traz para nós grandes edificações para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E todo cristão deve apreciar os ensinamentos da palavra de Deus. Não podemos viver, irmãos, no pleno século XXI conforme o mundo vive. Amém? Há todo um desejo de Deus que nós sejamos santos, irrepreensíveis, amáveis, que tenhamos uma vida de devoção ao Senhor. Queridos, e há alguns dias meditando nesse texto, Deus falava algo ao meu coração, e eu não lembro de ter pregado esta palavra mais de 2 vezes. Acho que eu preguei apenas uma vez essa palavra, ainda na Guadana. E vale dizer aos irmãos que a palavra de Deus ela não envelhece. Amém? Ela dizia um certo pregador que se for pregada 50 vezes a mesma mensagem, ainda tem conteúdo que a gente vai aprender todos os dias. Então não é o tempo não desgasta a palavra e nem a quantidade de pregação que se passa na palavra de Deus. Mas, queridos, lendo esse texto, veio uma palavra ao meu coração sobre 3 altares que precisam ser restaurados na nossa vida. E nós temos bases bíblicas para esse tema que nós precisamos restaurar. Quando a gente lê esse texto, a gente é ciente do ocorrido ali por ocasião de Elias e os profetas de Baal, que eram 450, mais 400 profetas de Azerá. E, lendo esse texto, queridos irmãos, nós nos deparamos com lições importantíssimas para nós. Havia um povo de Deus, estava cocheando em 2 pensamentos, o que não é uma novidade para alguns aí fora, viver cocheando em 2 pensamentos. Aqueles que são crentes fiéis e que nada tira ele da presença de Deus. Concorda comigo? É aquele crente fiel que nada move ele da presença do Senhor. Porém, há também aqueles que basta uma novidade, ele já está lá, já deixa os compromissos, já deixa a aliança com Deus, enfim, e vai navegar em terras estranhas, alheias, que não condiz a um cristão.
E o povo hebreu estava realmente, irmãos, vivendo esse dilema. O povo não estava mais com o coração voltado exclusivamente para Deus. Havia o povo cocheando em dois pensamentos. Não tinha uma definição exata, ainda que a Bíblia é clara com isso, de que Deus é Deus, e que Deus é poderoso, e que Deus é quem faz, e que Deus é quem tem domínio, mas o povo estava também achando que Baal também era alguma coisa, que Baal respondia, que Baal era Deus, que Baal era, enfim, havia essa dúvida. Esse povo cocheava em dois pensamentos. E a Bíblia diz que foi preciso Elias, como a gente leu no texto, ele até diz, acho que é a segunda vez que ele diz que só ele ficou dos profetas, e parece que não era tanta verdade, porque sempre vai ter o remanescente. É verdade ou não, irmãos? Sempre terá o remanescente. Se um grupo se apostata, mas acredite, terá sempre um grupo que não vai se apostatar. E Elias resolve confrontar os 450 profetas de Baal. A Bíblia diz que ele fez um desafio, que trouxesse 10 animais, ou 2 animais, aliás, para o sacrifício. E aqueles animais deveriam ser um oferecido pelos profetas de Baal e o outro oferecido por Elias. Um desafio até certo ponto, digamos, em desvantagem. Em que sentido, pastor? Porque era 1 contra 450. Mas a gente já aprendeu um verso, eu acho muito interessante, que 1 com Deus é maioria, sim ou não? 1 com Deus é maioria. Deus não está preocupado com a quantidade em si. Deus está preocupado com aquelas pessoas que têm um compromisso evidente com o Senhor. Então, eles lançam o desafio e a turma grita: é boa essa palavra, esse desafio é bom que haja uma definição. E o desafio era o seguinte, irmãos, que oferecesse o sacrifício, mas não colocasse fogo. E o desafio era esse, que seria considerado Deus verdadeiro aquele que respondesse com fogo. Respondesse com fogo. E diz a palavra que começaram o desafio e ali jogou para eles, jogou para os profetas de Baal. Como vocês são muitos, faça o seguinte: vocês vão aí começar primeiro a oferecer o sacrifício. E eles mataram aquele animal, cortaram ele em pedaços e começaram a gritar o altar deles e começaram a clamar: Baal responde, Baal chega aqui, Baal vem cá. E Baal não respondia. Passaram 1 hora, 2 horas, chegou meio-dia, nada de Baal respondeu, porque tem que ser com fogo. Baal não manda fogo, Baal não tem fogo, Baal é morto, Baal não fala, Baal não vê, Baal não responde, Baal não diz nada, Baal não se move, né? Então eles ficaram sem resposta. Daqui a pouco Elias começou a zombar deles: olha, grita mais alto, quem sabe ele responda, quem sabe ele está conversando com alguém. Enfim, Elias zombava deles, ou talvez está preparando uma viagem, não está podendo falar agora, mas grita mais alto, talvez ele escute. Mas Elias sabia que ele não ia escutar. Ele sabia que ele não teria resposta de Baal nem de um outro Deus, porque o Deus que Elias servia era o Deus que realmente responde. E passaram um momento, depois do meio-dia, Elias cessou a oferta de manjares, enfim, foi oferecer o seu sacrifício. E é interessante que a gente, lendo esse texto, a gente vê que Elias mandou encharcar aquele holocausto com água. Olha, se vai pedir fogo, manda água, botar água, é negócio assim de quem é crente mesmo, viu, irmãos? É negócio de crente mesmo. Porque se o de Baal não tinha água, só lenha, e o animal, não houve fogo, imagine cheio d'água. Mas Elias estava desafiando não a Deus, mas aos profetas de Baal. Elias sabia que para Deus responder é com fogo, é com água, do jeito que Deus quiser. Para Deus
Amém, irmãos? Nosso Deus é assim, sim ou não? Quem crê nesse Deus? É o Deus que faz. E a Bíblia diz, irmãos, que Elias ali mandou derramar água uma vez, outra vez, quando a água já estava escorrendo, o altar já estava encharcado, né? Aleluia. A Bíblia diz que Elias restaurou o altar, estava tudo pronto, altar restaurado, diga comigo, altar restaurado, lenha, animal, água, agora faltava o fogo. Aleluia. Aí ele vai orar a Deus. E vai orar a Deus. Interessante que ele orando, ele não diz assim: Deus, mostra para o povo que eu sou teu servo. Não. Ele não diz: Senhor, mostra que tu és Deus. Ele não desafia Deus a mostrar que ele era profeta. Não, ele tem consciência de tudo isso, não precisava mais. Aí agora, irmãos, ele vai orar a Deus. E Deus resolve mandar fogo. Deus mandou o quê? Deus mandou o quê? Fogo. Porque Deus é Deus do fogo, Deus da água. Deus responde como quer. Mas, queridos, quando analisamos esse texto, a base do texto, a base principal desta mensagem, é o fato de Elias ter restaurado o seu altar. O altar que os profetas de Baal não restauraram, Elias foi restaurado. Interessante, eu estava estudando, irmãos, presta atenção por favor, que a Bíblia nos mostra que o altar fez parte da vida dos grandes homens de Deus do Antigo Testamento. Sempre que eles estavam por ali, eles tinham um altar, eles tinham que fazer um altar. Abraão, por exemplo, fazia tenda para habitar, cavava um poço para beber água e um altar para adorar a Deus. Isaac do mesmo jeito. Por exemplo, se você ler a Gênesis 12, versículos 5 a 8, diz assim: tomou Abraão a Sarai sua mulher e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que eles cresceram em Harã, e saíram para ir à terra de Canaã, e chegando à terra de Canaã, passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. Versículo 7: e apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei esta terra. Ainda no versículo 7: e edificou ali, o que, irmãos? Um altar ao Senhor. Então o altar fez parte da vida de Abraão, porque a Bíblia nos mostra isso. É interessante, irmãos, que quando eu olho para Abraão, no texto que nós lemos até diz que Elias faz menção do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó. Eu considero esses três homens, esses três patriarcas. Abraão era o patriarca mais antigo, o seu filho Isaac e o seu neto Jacó. Eu considero como um tripé do Antigo Testamento. Três homens patriarcas de uma vida de inteira comunhão com Deus. E quando a gente olha mais para frente um pouco, irmãos, nós vamos ver que Isaac também era uma pessoa que amava o altar. O que eu estou dizendo isso para os irmãos? Que nós vamos ver a necessidade que nós também temos de ter em nossas vidas um altar ao Senhor. Vamos lá, a Bíblia diz em Gênesis 26, versículo 23 a 25, só 3 versículos, diz assim o 23 do capítulo 26: depois subiu Isaac a Bérseba, e apareceu-lhe um Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Olha o que Deus disse para ele: não temas, porque eu sou contigo e te abençoarei, e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. 25: então Isaac edificou ali o quê? Um altar. Aleluia. E invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os seus servos lhe cavaram poços. Amém? Então vejam que na vida de Abraão havia altar. Na vida de Isaac também havia altar. Mas a Bíblia também diz que já
Jacó. Eu disse que esses três personagens, esses três patriarcas, são uma espécie de um tripé que mostra aí a grandeza da comunhão com Deus. No capítulo 33 de Gênesis, versículo 18 a 20, olha o que diz a palavra no versículo 18: e chegou Jacó, salvo a Salém, cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã Arã, e armou a sua tenda diante da cidade. 19: e comprou uma parte do campo em que estender a sua tenda, da mão dos filhos de Amon, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. Versículo 20: e levantou Jacó ali um altar, e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Tem outras referências que mostram que também fez parte da vida de Jacó, como fez do seu pai Isaac, e na vida também do seu avô Abraão, o altar. E nós, como crentes, meus irmãos, também precisamos levantar o altar. Não é um altar de pedras em nossa casa, não é um altar com lenha, vou fazer um cantinho lá, vou fazer um altar. Não, nós não precisamos mais desses símbolos. Essas coisas são hoje apenas figuras para nos trazer a memória de que precisamos ter determinadas coisas com Deus, com o nosso Deus Todo-Poderoso, né? E escuta uma coisa, irmãos, em tempos como os da época de Elias, o grande profeta de Deus, que orou e Deus mandou, a Bíblia diz que Deus mandou chuva, queimou a lenha, queimou as pedras, queimou o animal, ainda lambeu até a água. Em tempos que nós somos desafiados a viver uma vida como Elias. Escute bem, irmãos, em tempos naqueles dias havia uma crise espiritual. Diga comigo, crise espiritual. Amém? O povo não sabia se Deus era Deus, e se sabia, estava sendo levado ou seduzido a viver uma vida mista, querendo servir a Deus e querendo servir a Baal, achando que Deus era Deus, também achando que Baal também era Deus, como a gente já provou que Baal não responde, Baal não fala, enfim. Deus conta conosco. Escute só, Deus conta conosco em tempos difíceis, como contou com Elias naquele dia. Amém, irmãos? Como Deus contou com Elias, Deus conta com quem? Conosco, nesses dias difíceis. Você já prestou atenção que tem pessoas que eram livres, fortes espiritualmente, cheios da graça, de repente, de uma hora para outra, desvaneceu, perdeu a graça, perdeu o prazer? Pois é, tempos difíceis. E disse Paulo, já escrevendo lá a Timóteo, Paulo disse que virá tempos trabalhosos. Quem me entende, diga amém? Tempos trabalhosos, em que as pessoas vão se tornar amantes de si mesmo. Ou seja, se eu estou bem, eu não quero saber se alguém está bem, eu não quero saber se a minha fé está bem, o importante é eu ter um bom emprego, um bom salário, enfim, alguém está preocupado com coisas materiais, que não devemos deixar de estar preocupados, mas não deixar de cuidar das coisas espirituais. Quem me entende, diga amém? Deus quer que você seja próspero materialmente, Deus quer que você prospere materialmente, mas que não esqueça de cuidar do seu altar diante do Senhor. Abraão era um homem rico, irmãos. Quem pensa que crente tem que viver uma vida miserável, pobre, miserável, não existe isso não. Abraão era rico, sim ou não? Isaac era rico, Jacó era rico, esses homens eram ricos, amém? Só que eles eram ricos, mas não se esqueciam de quem, irmãos? Do seu altar da comunhão com Deus. Esse é o problema de muita gente hoje. Tem o material, mas esquece do espiritual. E nós vamos tratar isso aqui hoje, sobre esses assuntos que envolvem esses três altares. Eu queria compartilhar com vocês o que significa esses três altares na vida do crente, que seria o mesmo altar, mas eu estou separando aqui em três. Seria um único altar, porque na hora que você está bem com
você vai conseguir estar bem com o restante das coisas. Amém? Mas para que você entenda melhor, eu quero trazer a você esta palavra nesses 3 altares. O primeiro altar, abra sua Bíblia, Romanos 12, versículo 1. Abra sua Bíblia. Quem não tiver agora, depois acesse o canal no YouTube, vai estar lá no nosso canal, e você pode acessar o canal Pastor Pinheiro, vai encontrar lá essa mensagem, este culto de hoje, e você pode pegar as anotações de todos os versículos que eu citei aqui hoje, tá bom? Primeiro altar, Romanos 12, versículo 1. Olha o que Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Pastor, esse altar, o que ele quer dizer para mim? É um altar individual. Você e Deus. Eu e Deus. É um altar individual. Você e Deus. Quem me entende diz amém? Aí, irmãos, o que significa isso? É eu adorando a Deus de maneira individual. Olha só, é eu prestando meu culto a Deus de maneira individual, como diz Paulo, apresentando o meu corpo em sacrifício vivo, e o que mais? Santo, e o que mais? Agradável a Deus. Esse culto racional sou eu que presto para Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: você não presta esse culto a Deus no meu lugar. Amém? Eu não presto esse culto a Deus no seu lugar, e nem você presta esse culto a Deus no meu lugar. É o culto individual. É você e Deus. Eu e Deus. Você adora a Deus de forma individual. Esse altar precisa ser restaurado todos os dias. Todos os dias. Queridos, precisamos orar todos os dias, ler a Bíblia todos os dias, se santificar todos os dias, buscar a Deus todos os dias, ser fiel todos os dias. Eu digo isso para mim, meus irmãos, todos os dias. Senhor, eu preciso estreitar a minha comunhão contigo. Isso fala do meu altar individual. Quem entendeu diz amém? É um lugar de remissão, onde eu me rendo em oração, devoção. Muitos querem o fogo de Deus, mas não querem a devoção ao Senhor. Muitos querem receber o fogo, a bênção. Já tem até aqueles que são considerados crentes 6 horas, né? O crente 6 horas, né? Ora por mim, irmão. Ora por mim. Não, irmão, eu oro por você, mas vai orar também. Amém? A minha santidade não vai te santificar, ela pode te incentivar a também ser santo, mas você precisa ser santo. Isso é um altar individual que nós precisamos ter restaurado todos os dias. O altar pessoal é construído na intimidade com Deus, lá no secreto, como Jesus disse, aleluia. Fecha a tua porta. O que Jesus disse? Fecha a tua porta, a porta do teu quarto, vai falar com Deus, que Deus viu o teu Pai que vê secretamente, Ele te ouvirá e te responderá, aleluia. Tem um cantinho na sua casa que você conversa sozinho com Deus? Tem um cantinho? Quando eu tinha dificuldade de orar em casa, pastor Moreira, quando eu tinha dificuldade de buscar Deus na minha casa, lá com minha mãe, meus pais, meus irmãos, eu chegava no quartel e ia para o matagal, presbítero Severino, me encontrar com Deus lá debaixo de uma jurema, aleluia, falar com Deus, porque tem muita gente que quer o fogo, mas não quer comunhão com Deus, quer a bênção, mas não quer comunhão com Deus, quer ver Deus abençoar a sua vida, mas não quer comunhão com Deus. Queridos, o melhor lugar que você tem que estar, sabe o que é? Na presença de Deus. Quem não lembra de Daniel, o profeta Daniel, que é para nós uma grande, Jesus é um exemplo maior, sim ou não?
Mateus 6:6, Jesus dá um exemplo disso. Entra no teu secreto, vai falar com o papai. Tem pessoas que contam seus problemas para quase todo mundo da cidade. Você conhece alguém assim que onde chega, olha, estou com problema, onde chega, olha, estou passando isso, onde chega, estou passando aquilo. Não estou dizendo que você não peça oração a alguém, mas existe um lugar que você pode restaurar o seu altar, é na presença de Deus. Conte a Ele a sua dor. A Bíblia diz que quando Daniel soube, Daniel capítulo 6, versículo 10, quando Daniel soube que a escritura estava assinada, que seria contra ele, que ele seria jogado numa cova de leões, aleluia, e a lei do rei, a palavra do rei era forte, não tinha quem derrubasse, somente ele poderia anular sua própria palavra, porque ele decretava, fazia lei e selava com o seu selo, com o seu anel. Quando Daniel soube que a lei estava assinada, decretava ele a pena de ser lançado na cova de leões, caso fosse pego, orando. O que Daniel fez? Foi para o mesmo lugar, o secreto. A Bíblia diz que ele se virava de frente para Jerusalém, onde havia uma janela, e ia falar com Deus do mesmo jeito que ele falava antes. Sabe o que eu aprendo com isso, querido? Que circunstâncias adversas não muda o comportamento de quem tem intimidade com Deus, não muda o comportamento de quem quer buscar a Deus. Eu vejo aqui essa noite um povo que tem prazer de buscar esse Deus e que mantém essa comunhão com o Senhor, seu altar individual. Daniel tinha esse altar. A Bíblia diz que ele foi buscar o Senhor e 3 vezes, como sempre fazia, se punha de joelho e orava e dava graças diante de Deus, como também antes costumava fazer. Aleluia, guarde isso. Circunstância, problemas, adversidades não podem interferir no meu padrão de comunhão com Deus. Não pode, nada pode. Ah, irmão, vai orar, está passando luta, vai orar. Ah, irmão, não posso, essa luta é muito grande, estou muito desanimado, acabe com isso. Você precisa manter em dia o seu altar diante de Deus, o seu altar diante do Senhor. O seu irmão não pode lhe ajudar nesse altar. Esse altar é seu, é você que tem que ir em frente. Aleluia. Quando o altar pessoal é restaurado, no individual, o coração se volta para Deus, a vida se volta para o Senhor, a comunhão é aumentada entre eu e Deus, entre você e Deus. Aí sabe o que acontece? O pecado perde a força. Por que alguém está tão envolvido com o pecado? Por que tem alguém mergulhando na lama do pecado? Por quê? Porque não ora mais, não jejua mais, não busca mais a Deus, não lê mais a Bíblia, não estuda mais a Bíblia, mas quer a presença de Deus. Pessoas que vivem, irmão, de congresso. No congresso se alegra, é um fogo, pula, corre, vai. Pessoas assim, que vivem de momentos. Não, você com o seu altar restaurado, você e Deus, você não vai viver de momentos, você vai viver uma vida inteira de comunhão com Deus. Quem pode glorificar o Senhor nessa noite? Queridos, o segundo altar, esse não é mais importante do que o outro, nem menos importante, porque é um altar só. Eu dividi aqui em 3 pontos, presbítero Luiz, para a gente entender melhor, né? É um altar. Esse altar não é de madeira, esse altar não é de pedras, esse altar não é de lenha, não. Esse altar você não vai matar um animal e botar em cima, não. Esse altar é a sua vida, é a minha vida. Somos nós que devemos estar diante do Senhor. O segundo altar é o altar familiar. Abre sua Bíblia, Josué capítulo 24, versículo 14 e 15. Josué 24, versículo 14 e 15 diz assim: agora, pois, o que Josué diz? Temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio do Egito, e servi ao Senhor. É Josué dizendo para a congregação. Versículo 15: porém, se vos parecer mal, se parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem vocês vão servir. Deus nunca obriga ninguém
ninguém servia a ele. Interessante isso, pastor Moreira. Deus nunca obriga a gente. Não, Deus expõe, Deus ensina, Deus mostra. Amém, irmãos? Agora a gente tem que buscar. Aí diz assim, ó, que o Senhor diz: escolhei hoje a quem servais, se aos deuses, se a Baal, né? Lembra da história que o presbítero do presbítero Severino leu aqui? O rei foi lá, mandou consultar quem? Ecrom, Baal-Zebub. Mandou consultar um deus pagão, Baal-Zebub. Aí o profeta disse: Deus disse, vai lá, diz a ele que vai morrer. Só porque ele fez uma besteira dessa, em vez de me consultar a Baal-Zebub. E morreu. Agora escute aqui, olha o que diz a palavra, versículo 15: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei, pois, a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou se os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, olha o que diz Josué: porém, eu já fiz a minha escolha. Qual é a sua escolha? 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 A minha escolha, disse Josué, eu já fiz a minha escolha. Oh glória! Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o altar familiar. Esse altar precisa ser restaurado em cada vida, em cada família. O altar congregacional. Irmãos, a minha esposa não pôde vir hoje, ela está resolvendo uma questão familiar. Mas escute só uma coisa: desde o dia que eu despertei para orar junto com a minha esposa, tudo mudou lá em casa. Tudo mudou. Até quando eu vou dormir. Isso não é uma doutrina, nem uma regra para você criar, não, seguir não. Fica à vontade. Mas quando eu vou dormir, eu me ajoelho e pego na mão da irmã Ednaide. Eu preciso orar junto com ela, estudar junto com ela, caminhar junto com ela. Amém? Ninguém é mais importante para você do que a sua família. Às vezes alguém diz assim: que família linda é a sua família de fulano. Comece a ver sua família como patrimônio de Deus. Comece a ver sua família como a joia mais especial da sua vida. Você pode ganhar dinheiro que for, mas se o seu altar individual ou o seu altar familiar estiver quebrado, você não vai valer, não vai ter dinheiro que pague a sua vitória. Nada vai valer a pena. Então Josué faz isso, né? Esse altar precisa ser restaurado. O segundo altar, que é esse, precisa ser restaurado todos os dias na nossa vida. Muitos lares estão espiritualmente apagados. O que manda na sua casa? O que manda na casa de muita gente? Culto doméstico? Não. O que manda lá? Horas e horas em entretenimento que só distancia de Deus. Não estou dizendo aqui que é pecado você usar o seu celular, o teu Instagram, o WhatsApp. Não é pecado não. Agora, o pecado é se você exceder e usar por coisa que não vai agradar a Deus. Mas esse altar familiar, irmãos, ensine, ande com sua família na presença de Deus. Aí esse altar precisa ser. Abra sua Bíblia, Jó capítulo 1, versículo 5. Abra sua Bíblia, Jó capítulo 1, versículo 5. Coisa achei linda, irmãos, como Deus colocou esse tema na minha memória, ou esses dias, e hoje especial, para eu trazer para os irmãos, né? Esse altar precisa ser, irmãos. Tem pessoas com altar apagado em casa. O altar familiar só é cinza. Só é cinza, o altar familiar só é cinza em casa. Vamos acender o nosso altar familiar em nome de Jesus. Você precisa de Jesus, sua família também precisa. Por qual motivo o seu cônjuge não serve a Deus? Por qual motivo o seu cônjuge não é fiel ao Senhor? Por qual motivo seus filhos não querem seguir o seu exemplo para a casa de Deus? Por qual motivo alguém está se espelhando em nós? Nós estamos sendo exemplo para os nossos parentes, nossos filhos. Você não salva ninguém, entende? Não está se tratando de salvação, mas que alguém olhe para você e veja que altar é restaurado na sua vida. Jó capítulo 1, versículo 5 diz assim:
Sucedia, pois, que decorrido o turno dos dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos os seus filhos. Porque dizia Jó, olha o que Jó dizia. Por que Jó fazia holocausto? Por que Jó levantava de madrugada para olhar pela sua família? Por que Jó pagava um preço pela sua família? E nós precisamos fazer isso. Eu, como marido, como pai, como avô que sou, preciso ter isso na minha mente. Eu preciso clamar a Deus pela minha família. Você precisa acender essa chama na sua casa. Ore com a sua família. Busque a Deus com seus filhos, com a sua família. Ensine a eles. Olha o que diz Jó. Por que Jó ofereceu o holocausto ao Senhor? De madrugada também. Se levantava cedo e o santificava. Por quê? Porque ele dizia assim: talvez pecaram os meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Quando você termina o livro de Jó, escute, você encerra o livro, a leitura do livro de Jó, você se depara com um homem que tinha perdido tudo, mas que Deus restaurou todos os seus bens, toda a sua vida em dobro. Quer ter a bênção que Jó teve? Caminhe como Jó caminhava, juntamente com sua família. O altar familiar é construído quando nós buscamos, quando a família ora junta, quando a família lê a palavra, né? Quando a família conversa sobre Deus. Quais os assuntos que vai dentro da sua casa? Estão entendendo, meus irmãos? Quando a família ora junta, quando a família lê a palavra junta, conversa sobre Deus, quando a família se perdoa. Ai, irmãos, falar sobre perdão na família é tão sério. Há filhos que têm ódio dos pais, há pais que têm ódio dos filhos. Vivemos essa crise de identidade nesse mundo. Mas deixa eu dizer uma coisa: eu e você somos diferentes porque servimos a Deus. Servimos a Deus, e a nossa família é patrimônio do Senhor. A sua família, meu irmão, minha irmã, é patrimônio de Deus. Foi Deus quem nos deu a nossa família. Vamos buscar a Deus por ela. Depois de amanhã é o culto da família aqui na igreja, né, pastor Moreira? Depois de amanhã é o culto da família. É o momento para você vir buscar a Deus com a sua família. Pastor, mas a minha família não é crente. Mas convide ela para vir para a igreja. Mas deixa eu dizer uma coisa: mesmo que só tenha você na sua casa como crente, mesmo que só tenha você na sua casa como crente, aleluia, lembre-se, você é uma luz dentro da sua casa. Você é uma luz dentro da sua casa, da sua família. Glória ao nome de Jesus. Deus com certeza vai restaurar famílias nesse lugar. Glória ao nome do Senhor. Quando o altar da família é restaurado, a presença de Deus se torna o centro do lar. A casa deixa de ser apenas moradia. Escute isso. Quando a presença de Deus é restaurada na família, oh glória! Quando o altar familiar é restaurado, deixa eu dizer uma coisa para você: a sua casa não é apenas uma casa, não é apenas um lugar onde habita alguém, não. Sabe o que a sua casa é? A casa onde Deus habita. Aleluia, a casa de Deus habita. Aleluia. Mas se torna um santuário da presença de Deus. Você quer ver Deus habitando na sua casa, na sua família? Ore pela sua família. Ore junto com ela, se puder. Busque a Deus, se puder, juntamente com a sua família. O terceiro altar, irmãos, que eu me repito, eu separei em 3 altares. Não é que tem que você fazer 3 altares, mas a sua vida, digamos assim, em 3 partes, né? É o altar congregacional. Irmãos, vivemos uma época em que as pessoas estão vivendo aquela síndrome do crente caseiro. Crente caseiro é o crente desigrejado. Não é o crente desigrejado, irmãos, é aquele que ele acha que pode, ele precisa do remédio que o médico passa, ele precisa de uma consulta quando está doente, mas ele não precisa congregar. Ele sabe que precisa se alimentar, comer, encher a barriga, né?
não é verdade? Viajar, caminhar, tirar férias, mas eles chegam à conclusão de que não precisa mais congregar. Escute isso, por favor. Isso é sinal de que o altar congregacional está apagado. Está apagado. Vamos para a Bíblia. Olha a sua Bíblia no Salmo 133. Salmo 133. Não deu tempo de você anotar tudo? Se preocupe, não. Vai lá no canal que a gente tem, canal Pastor Pinheiro, lá vai ter essa mensagem e você vai poder pegar todas essas referências para você ler quantas vezes quiser. Salmo 133. Qual é o salmo que nós vamos ler agora? Qual é o salmo? 133. Diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão. Olha a importância do culto congregacional. Presta atenção. Olha a importância do culto congregacional. O altar congregacional. Presta atenção como é importante. Ó, e que desce sobre a orla de suas vestes. Né? Que desce sobre a barba de Arão e que desce sobre suas vestes. Versículo 3: como o orvalho de Hermon, e como o orvalho que desce sobre a Monte Sião. Versículo 3, a última parte. Olha só o que diz. Olha o que diz a palavra. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quer bênção de Deus? Restaure esse altar. Restaure esse altar. Irmãos, precisamos da bênção de Deus, mas precisamos principalmente da comunhão com Deus e com os santos irmãos. Amém? Precisamos disso. A igreja unida, adorando a Deus em comunhão e oração. Esse altar precisa ser restaurado. É a comunhão que eu tenho com vocês. É a comunhão que eu tenho com meus irmãos. É a comunhão que vocês têm comigo. É a comunhão que você tem com essa pessoa que está do seu lado. Mas não é porque é seu amigo, é porque é seu irmão. Ô glória! Ah, pastor, mas quando eu não era crente, eu nunca gostei dessa pessoa, ou essa pessoa me ofendeu, fez isso comigo. Não, mas você agora é crente. Amém? Agora eu sou crente. Se eu sou crente agora, eu preciso viver o quê? O evangelho da mudança de vida. Quem pode dizer amém? Eu não era crente, gostava de confusão. Eu não era crente, pastor Moreira, gostava de conflito, de guerra, de bagunça, né? Eu lembro quando eu não era crente, ainda bem garoto, aceitei Jesus com 13 anos e meio, né? 13 anos e 5 meses por aí. Eu me lembro que eu não era fluxo cheio não, viu, irmão? Eu não levava desaforo para casa. Um dia um camarada me virou do sério, eu com 13 anos, irmão, acredite nisso. Garotão ainda, deu um sapé no nariz dele que o sangue espirrou. Mas aquilo é passado. Agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Agora não é mais você que vive. Aquela rixazinha, aquele problemazinho, aquela indiferençazinha, é do tempo de antigamente, passou. Agora você é nova criatura. Amém? Aí a Bíblia diz lá em 5,17 de Coríntios: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas, eis que tudo se fez novo. Ah, pastor, quando eu não era crente, eu era viciado em jogar no jogo do bicho, mas agora você é crente. Ah, pastor, quando eu não era crente, eu gostava de me reunir nas farras, para beber, para não sei o quê. Não, mas agora você é crente. A sua reunião é na igreja, é com crentes, é com sua família, é o altar congregacional que precisa ser restaurado. Quem pode dar glória a Deus por isso? Altar congregacional. Eu sou crente, mas não vou para a igreja. Que tipo de crente eu sou? Eu sou crente, mas não concordo com esse negócio de viver na igreja, orando, cantando. Ah, é? Então você não é crente ainda.
vida, me perdoe. Me perdoe, você precisa ter um encontro com Jesus. Você precisa ter um encontro com Jesus, porque todo aquele que se encontra com Jesus, aleluia, ele tem prazer de seguir a Jesus. Leia a Bíblia. Que Jesus fazia maravilha na vida deles? A Bíblia diz: deixando tudo, seguir o Senhor. É assim ou não é? Pedro e João curaram pelo poder de Deus um coxo na porta do Templo Formosa. Sim ou não? Aí a Bíblia diz que ele, saltando sobre os seus arteiros, entrou no templo fazendo o quê? Glorificando a Deus. Ei, se você não tem prazer em cultuar a Deus juntamente com os irmãos, alguma coisa precisa ser mudada no seu conceito de cristão, né? É aqui que nós temos a comunhão, é aqui que nós vivemos a comunhão, é aqui que nós olhamos para o rosto do nosso irmão e saudamos ele com a paz do Senhor. É tão bom apertar a mão do irmão e dizer: a paz do Senhor, meu irmão. Oh glória, aleluia. Isso é comunhão, isso é altar congregacional restaurado. Ei, o altar individual é você e Deus. O altar familiar é você, sua família e Deus. O altar congregacional é eu, a minha família e a congregação e Deus. Eu preciso disso. Tem mais alguém aqui que precisa? Aleluia. Vamos para a Bíblia, né, irmãos? Aleluia. Esse altar precisa ser restaurado. É o altar da comunhão do corpo de Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 10, versículo 25. Abra aí sua Bíblia. Hebreus 10, 25. Olha o que diz a santa e inerrante palavra de Deus. Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar. Noutra versão diz assim: não deixando a nossa congregação. Olha o que o escritor aos Hebreus diz: não deixando de congregarmos, ou não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que aquele dia se aproxima. Qual dia? O dia da vida de Jesus. Está tão perto do arrebatamento da igreja, irmãos, que se a gente soubesse, a gente vivia buscando a Deus, aproveitando todos os momentos da nossa vida. Amém? Aproveite todos os momentos que Deus tem que dar. Quantos irmãos aqui? Só fazer uma pergunta rápida para a gente concluir aqui essa palavra. Quantos irmãos aqui hoje? Escute, preste atenção na pergunta. Tem uma vida hoje pior do que quando aceitou Jesus? Quem tem? Uma vida pior do que quando aceitou Jesus? Levante a mão. Agora, quantos aqui tem? Ninguém levantou a mão, né? Agora, quantos aqui tem uma vida melhor do que o dia que você entregou sua vida para Jesus? Quem tem a vida melhor? Aí eu pergunto: o seu Deus que salvou você, te abençoou, mudou a tua história, não merece, não é digno que você venha adorá-lo em espírito de verdade? Ah, pastor, eu posso adorar a Deus em casa, eu não preciso de igreja para servir a Deus. Está certo. Tira um dedo do seu corpo e deixa ele lá para ver o que vai acontecer com esse dedo. O que vai acontecer com esse dedo? Vai apodrecer. Amanhã não presta mais para nada. Mas enquanto o dedo estiver ligado ao corpo, ele estará vivo. Você precisa congregar. Nós precisamos congregar. Nós precisamos estar unidos e reunidos na presença do Senhor. Só quem pode dar glória a Deus essa noite, eu sinto a presença de Jesus nesse lugar. Quando o altar congregacional é restaurado, a presença de Deus se manifesta de forma poderosa, curando, salvando, renovando e restaurando vidas. Diz o Salmo 122, versículo 1. Alegria. Salmo 121, 122, 1. Alegria. Alegria. Diga comigo: alegria. Quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. Se alegre quando você ouvir
aquela mensagem dizendo: hoje tem culto de doutrina. Se alegre quando você vê aquela mensagem daqui ou lá da congregação dizendo: domingo tem culto, domingo tem EBD. Aleluia! Venha adorar, venha oferecer a Deus o seu culto, que Deus vai te abençoar. Aleluia! Concluindo, irmãos, esta palavra, antes que o fogo descesse no Monte Carmelo, Elias restaurou o quê? O altar do Senhor. Isso nos ensina, irmãos, que o Senhor deseja derramar fogo sobre os nossos corações que estão dispostos, arrependidos e restaurados pela graça de Deus. É Deus sim que opera em nós a restauração, mas somos nós que devemos procurar, buscar o Senhor para que Ele nos restaure. Se você tem dificuldade disso, faça como disse Elias no capítulo 18 que nós lemos, versículo 30: chegai-vos a Deus, chegai-vos a Deus e restaurar o altar do Senhor que está quebrado. Quando o altar é restaurado, Deus envia fogo, Deus aquece as nossas vidas, o fogo da sua presença, de renovo, de transformação, de restauração. Ele não rejeita quem está buscando a Ele. Busca Ele. Restaure hoje o seu altar, se houver necessidade, o altar individual, você e Deus. Se você tiver como resolver, restaure o seu altar familiar hoje ainda. Restaure o momento de devoção na sua casa. E por último, restaure o altar congregacional. Busque a Deus, Ele vai te abençoar em nome de Jesus. Queridos, fiquemos de pé. Vamos agradecer ao Senhor por este trabalho. Em nome de Jesus. E Deus aplique no meu coração. E Deus aplique no seu coração esta palavra de hoje. E Deus aplique em nossas vidas esta palavra que fale algo ao nosso coração. Que você saia daqui hoje remoendo essa palavra e buscando a Deus para que te ajude a restaurar a sua comunhão com Ele, com a família e com o corpo de Cristo que somos todos nós. Amém? Lembrando aos irmãos que estão aqui que sexta-feira de hoje à noite é Santa Ceia do Senhor. As lideranças, obreiros e lideranças demais, amanhã às 14h30 em Equador, teremos ali a nossa reunião de obreiros do campo. Convidar o presbítero Elton para orar nesse instante, agradecendo a Deus por este culto em nome de Jesus. Igreja, Pai do Senhor, Deus amado Pai, damos graças por esta palavra que maravilhosa, Pai, a qual alimenta nossa alma, Senhor. Te louvamos a Deus por esse momento tão oportuno que nos concede, estamos na Tua presença, Senhor, para alimentar nossa alma. Pai, que a bênção continue conosco, Deus, Senhor, nos peça, Pai, para o nosso lar, nos guardando, nos protegendo, levando para o nosso lar em paz. Pai, querido, continue conosco, Pai, assim que peço e agradeço, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, queridos, recebam a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que as consolações do Espírito Santo sejam com toda a igreja do Senhor, hoje e sempre. E todos dizem amém. Paz, Senhor, salve o seu irmão, e Deus te abençoe uma ótima noite.